Olá, meus irmãos, amigos. Estamos mais uma vez aqui, reunidas, eu, Selma. Eu, Júlia, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Como a gente sempre fala, né? Começando o trabalho de hoje do livro Memórias de um Suicida. Isso. Então, nós vamos dando continuidade ao nosso livro, Memórias de um Suicida, aqui para na nossa interpretação do livro, né? Para as pessoas que querem ou pensam em cometer esse ato, para dar uma lida nesse livro primeiro. Aqui, Julinha está mostrando aqui a mediunidade, tarefa com Jesus, que é a nosso guia aqui inicial. Nós sempre começamos com uma pequena leitura desse livro, né? E essa tarefa é minha, então vamos lá. Que é o item 6, o talento mediúnico. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Reconhecida a sensibilidade mediúnica, importante se torna que o pretendente a trabalhar com a mediunidade para servir ao próximo inicie, por meio do estudo sério, a educação desse talento, para que possa conhecer as áreas de sua manifestação. Allan Kardec descreve no capítulo 16 de O Livro dos médiuns especiais, as diferentes espécies de médiuns, cada um imprimindo em sua expressão mediúnica a particularidade do seu talento. Muitas são as maneiras de o espírito se manifestar, e de toda manifestação guarda, guarda relação com a natureza daquele que se apresenta através do medianeiro. Mas, para que o espírito possa se apresentar ao médium, é fundamental que este se prepare constantemente, a fim de tomar consciência de suas habilidades mediúnicas. O texto lido foi do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que tem 9. Tá? É isso. Então, Julinha vai fazer a nossa prece inicial antes de começarmos a nossa leitura. Envolvida nesse momento por essas vibrações de nossa irmã, Dona Ivone Pereira, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus numa prece sincera de agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para um trabalho que será feito na tarde de hoje. Pedimos a permissão por dar início a esse trabalho a Jesus, a Dona Ivone Pereira, a esses benfeitores amigos que nos inspira e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade. Pedimos então a permissão, as bênçãos do alto para iniciar esse estudo, esse trabalho do Memórias de um Suicida, que é o livro que estamos nos propondo a realizar esse trabalho. Graças a Deus e muito obrigada. Graças a Deus. Então, nós vamos dar continuidade, só lembrando aqui que nós estamos no capítulo 1, que fala sobre os réprobos, e o item 2, que são os réprobos, né? Selminha, o capítulo é o capítulo 2, os réprobos, tá? Então, nós estamos no capítulo 1, item 2, os réprobos. Capítulo 2 são os departamentos. É porque tem títulos, subtítulos, né? Mas isso porque mesmo. O meu livro é antigo e ele tem como primeira parte, né, que é os réprobos, que a gente está. Aí ele usa como capítulo, né? Então, como eu não tenho essa distinção, então, mas assim, então eu coloquei assim, como capítulo 1, item 2, que são os réprobos, né? Esse capítulo ele tem 7 itens, ou 7 capítulos, né? Vamos dizer assim.
Então, nós estamos nos réprobos, né? O item 2. Né? Nós falamos da Camilo, que é esse personagem que está fazendo a narrativa, né? Que ele já se encontra lá, foi levado, né? Para essa zona do Vale dos Suicidas, e ele vê muitos espíritos lá vagando, né? Ele fica meio assim, não sei se o termo correto seria isso, né? O muito sutil, ele fica meio que enojado de ver aqueles irmãos lá naquele estado de penúria, todos ensanguentados, sofridos, né? Com as vestes em farrapos, né? Ele fica assombrado com o estado lastimoso de todos aqueles irmãos que lá se encontram, né? E, então, nessa nossa continuação, agora, ele, vamos dizer assim, ele fala sobre essa multidão de criaturas, né? Que ele vê nessa situação, e ele percebe, na verdade, vou dizer até as palavras dele, na insânia do orgulho, que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo. Quer dizer, ele olhava todos aqueles, mas ele não se via daquela forma, né? Mas o seu orgulho não permitia isso. Ele tinha essa questão, né? Se achava muito importante. Na verdade, né, no mundo material, ele era uma pessoa importante na sociedade, né? Ele era um autor muito reconhecido em Portugal. Então, ele tinha aquela soberba, aquele orgulho, e olhava os outros, né? Mas ele carecia que a situação daqueles outros e ele eram iguais. Ele estava tão em estado deplorável quanto os outros, porque ele também sentia todo aquele sangue escorrendo no seu rosto, as suas roupas estavam também empapadas de sangue e tudo mais. Então, quer dizer, ele acabou percebendo isso nele, né? Quer dizer, assim, que tudo era igualmente feio e alucinado, né? Oi, quer falar alguma coisa, Júlia? Não, Tem é até... porque, assim, quando... Não, assim, o que eu ia colocar, sabe, é porque, assim, a gente leva, né, daqui, da carne, as nossas impressões, né? E quanto mais temos impregnados, né, nesse caráter de ser soberbo, eu sou o melhor, eu sou o importante, você entra no mundo espiritual com 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 esse orgulho, né? Porque se achando alguém superior aos demais. Então, todos aqueles irmãos que, como ele, tinham cometido um ato, né, pelo suicídio, que se apresentavam ali de forma, como ele fala aqui, né, disforme, né, de uma forma. Uhum. Ele diz que olhos humanos, quando se depara com essas cenas, a pessoa pode até ter uma demência, né, de tão horrível que é aquelas cenas, né? Mas ele não se achava assim, é como se ele estivesse olhando os outros numa superioridade, né? Por conta de, como você falou, do orgulho. Então, assim, ele viu os outros, ele estava, como você falou, ensanguentado, com as roupas ali sujas, Frangalhos, se sentindo mal cheiroso e tal, mas ele, a princípio, ele olhava o outro, como assim, os pobres coitados, né? Mas, de repente, ele tem um start, e como você leu ali, né? Eu também faço parte disso tudo, né? E eu achei interessante essa constatação dele tá ali naquele meio e pensar, não é eles, somos todos nós, né? Uhum. E aí, Todos que ali se encontram. quando você fala do orgulho,
quando nós estudamos isso, você fez o comentário do Evangelho, não foi isso, Selma? Que isso aí, para a gente ficar bem, lembrar muito sobre o Evangelho. Você Então, fala aí, por favor. Para os nossos irmãos que estão acompanhando aqui nosso estudo, né? Então, mais um, para acrescentar, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, né, que fala os bem-aventurados, pobres de espíritos, item 11 e 12. Vale um complemento a essa leitura, que fala sobre a questão realmente do orgulho, né, e que é acometido muitos que se encontram nessa situação, não é só o Camilo. Muitos que caíram nessa situação do suicídio, eles sofrem desse mal, o mal da humanidade ainda, né? É o orgulho que predomina muito aqui e prejudica muito a evolução dos homens aqui na Terra. Então, isso vale para complementar a leitura. Não cabe aqui a nós assim, ler o texto, mas a gente deixa aqui a pontuar para quem quiser acompanhar, dar uma lida no Evangelho, porque sempre, todas essas lições aqui do livro também a gente encontra no Evangelho, está sempre muito bem esclarecido pelos próprios espíritos que pontuam isso. Então, essas são as mazelas morais dele, né? Que é a questão de perceber tudo isso, né? A questão do orgulho, né? Diz como fala, né, o Evangelho, que quem quiser aprofundar realmente nesse estudo vale a pena, né? Porque, como a gente sabe, né, que o orgulho e o egoísmo são as chaves da humanidade, né? Aí não importa se encarnados como nós ou desencarnados como os irmãos. Casa do Camilo. Não só os que se tiraram a vida através do suicídio, como também muitos irmãos que partem para a pátria espiritual por qualquer tipo de morte, também vão levar consigo o orgulho, né? Todas as imperfeições que estavam aqui. Ninguém vira muito santo. preso da matéria. Exatamente. Aqui a questão é que assim, muitas têm essa interpretação, né? Que a pessoa desencarna, é quase que um anjo, virou santo, fazem até oração pedindo ajuda para aquele irmão que desencarnou. E não é assim, né? Nós carregamos as mesmas imperfeições que aqui temos. Lá no mundo espiritual, a gente vai aprender, vai se burilar para, né, nos aperfeiçoarmos, mas ninguém vira santo porque virou espírito, não. Quem dera. Assim, de uma hora para outra, não. A gente chega lá, mas não assim, de uma vez só. E a tarefa de melhoria é no plano material, né? Que a gente sabe que é aqui que é a escola, né? E o hospital, para que a gente possa sair daqui melhor. Então, a gente reencarna para trazer para nós, espíritos, uma melhoria. E essa melhoria é para a gente se desfazer dessas mazelas, principalmente o orgulho e o egoísmo, né? Então, a gente já apontou aqui sobre o Camilo, né? Quando ele se vê, né, uma pessoa, quer dizer, um espírito orgulhoso, né? Quer dizer, ele constata isso no momento que ele se depara, né, que não é só os irmãos que estão lá com ele que estão assim, mas ele próprio. E isso é bom, né, Selma, porque já mostra que o espírito já está tendo contato com com alguma coisa a mais, né, do que só a materialidade, né? Porque quando ele cometeu o suicídio, ele se imaginou acabando com o sofrimento, principalmente com aquela cegueira, né? Então, naquele momento ali, ele já começa a abrir um campo, né, para um despertar, né? Não importa quanto tempo, mas isso sempre é um bom caminho, né? Quando você já consegue. Agora, o que ele vai relatando aqui, Selma, depois, e quando a gente vai avançando um pouco mais nas páginas, ele se depara nesses vales com um gênero de morte de todos aqueles espíritos que estão ali com ele. Então, ele já se depara que ele é igual, né? Ele já saiu daquele coisa de que eu sou melhor. Ele já não está mais nessa superioridade.
E daqui a pouco ele começa a perceber que o mal do outro também atinge ele. Por quê? Porque eles ali, como naquele sofrimento global ali entre eles, um assiste ao do outro, a angústia do outro. A angústia do outro. Porque o gênero de morte que cada um resolveu sair da vida física é impregnado naquele campo dele de percepção. Exatamente. Então, cada um vai ter em volta de si impactado aquele momento do suicídio. Isso. Então, aqui ele fez uma descrição, e depois também você vai pontuar aqui para a gente, Selma, mas ele fez uma descrição assim de alguns gêneros de suicídio, né? E essa visualização que ele teve diante desse sofrimento, né? Ele fala aqui de alguns gêneros de morte. Ele fala aqui sobre quando a pessoa tirou a vida através de se enforcar, o outro se atirando nas águas, o outro que colocou o corpo em chamas, o outro que se jogou nas rodas de um trem, né? Isso. E assim, me chamou a atenção, Selma, desse aqui, né, quando ele fala que através do fogo ele presenciou aqui que geralmente, ele viu que muitos que estavam em chama eram mulheres. Onde tinha o maior índice, né, vamos dizer assim, de mortes por fogo, né, que eram mulheres, isso que ele notou. Né? Não, ele também notou. Não sei, assim, ele não dá nenhuma explicação maior o porquê seria, né? Não sei, isso. Mais à frente pode ser que tenha algum esclarecimento quanto a isso. Né? Exatamente. Mas uma outra coisa também que chamou a atenção aqui da gente, na hora que a gente estava fazendo esse estudo, foi de quando tem morte por afogamento, né, Selma? Que você, naquela hora, você relatou para mim. Você fala aí, por favor, no estudo. Enquanto ele estava nesse vale, vou tentar descrever aqui, porque a gente, até quando está lendo, começa até a visualizar essa situação, né? Imagina se você está naquelas vielas escuras, fétidas, com pessoas gritando, sendo asfixiadas, né? Elas ficam constantemente tentando buscar o ar, né? Porque elas foram devido ao enforcamento. Aqueles que pelo afogamento, de repente, ele está ali vendo vem aquela água cera, assim, como se fosse um tsunami, vamos dizer assim, uma enxurrada carregando essas pessoas que foram mortas, né, que vieram a desencarnar por esse ato. Ver as águas chegando, afogando as pessoas, né? O fogo sendo ateado, as pessoas correndo, desesperadas, querendo ajuda, e os outros com medo de serem queimados, né, se afastando, né, achando que só que aquilo não é deles, é daquela pessoa, né? Mas então, isso assim, num loop, tá? Imagina isso, você está visualizando isso e ao seu redor, com N pessoas em situações diferentes, acontecendo simultaneamente situações dessas, né, recorrentes com essas pessoas. Você vê pessoas sendo queimadas, sendo afogadas, sendo trituradas por um trem, sendo asfixiadas, né, tudo ao seu redor. Não, ainda o sofrimento do Camilo era sempre aquele estampido, né, que ele sentia, né? Então, imagina você estar vivendo a sua dor e vendo a dos outros ao seu redor constantemente. Isso não tem cessar, viu? Isso não tem descanso, tá? Isso vai sempre ininterrupto. Né? Ele fala bem isso aqui, que isso tudo surgiu assim repentinamente, aquelas águas e tudo, e que tudo isso era devido à mente estar impregnada com essas imagens do momento que partiu o suicídio, né? Então, quer dizer, eles retratavam, e essas cenas eram retratadas sem cessar, como você falou, constantemente. E aí ele diz aqui, Selminha,
que eu vou até dar uma lida, porque é uma frase bem pequena, que ele fala assim: cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem tingirem de demência. Quer dizer, nós, seres humanos aqui, não conseguiríamos viver dentro de uma situação dessa com essas imagens, né? De tanto sofrimento. Agora, Selma, até para ele quem está fala... ali mentalmente é uma coisa assim deplorável. E fora Deplorável. isso, né? Fora essa questão, né? Ainda há depois a pessoa ainda é cabeça assim, tem a questão da demência e depois a questão da moral, né? Mas você quer falar alguma coisa antes de eu entrar nesse assunto? Eu queria, Selma, porque assim, ele faz uma colocação aqui bem interessante, o Camilo, né, com a psicografia da Dona Ivone, que ele fala aqui que para acabar, né, para que isso consiga futuramente eles reencarnarem, é necessário essas reencarnações expiatórias e reparadoras para que tire essa experiência, esse impacto que está no perispírito. Porque fica marcado isso é no uma perispírito. coisa que está marcada, fica muito impregnada no perispírito. Então, é por isso que quando a gente fala assim, né, que as reencarnações são de expiações e reparadoras, porque é a própria necessidade do espírito para que haja essas situações, para que possam fazer essa arrumação perispiritual, né? Porque esse impacto é muito violento para eles, devido a todo esse sofrimento. Né? E a gente também, Selminha, eu queria fazer um adendo aqui, antes de você falar dessa parte que é muito importante, da parte moral, né? Mas eu queria fazer uma observação, porque o Camilo aqui descreve vários gêneros de morte, né? Mas ele fica preso numa aqui que ele coloca como assim mais impressionante. Mais impressionante, né? Que ele bota como terrível, né? E ele fala que é quando a pessoa tira a vida através de uma roda de um trem, né? Eu acho que Porque na época também. Aí, quando a gente falou trem aqui, né, a gente até na hora do estudo a gente fez um adendo, porque a gente falou trem, a gente está lendo trem aqui. Mas hoje a gente também sabe que o próprio metrô, né, muitas pessoas se atiram nas rodas do metrô, né? E a própria empresa, né, não divulga os acontecidos dentro das suas estações, justamente como para evitar que isso seja divulgado, para que as pessoas que escutam e tenham em mente mais ideia, essa ideia, que não seja inspirado por aquele que se suicidou, se inspirar, também eu posso também ser através do metrô, né, na estação. Na verdade, é uma campanha, né? O governo não narrar, não divulgar notícias de suicídio, assim, de uma forma geral, provavelmente para que não dê mais margem para as pessoas fazerem o mesmo, porque você vai, a pessoa se jogou da ponte de Niterói, opa, né? Alguém que está pensando já vai achar que também vai fazer, porque às vezes as pessoas pensam na ideia do suicídio e não sabem como articular isso. Né? E aí, quando quando é noticiado o caso, eles dá a ideia, ou desperta aquilo que está na pessoa. Né? Por isso, talvez, com essa ideia, não é que o governo não dá essas informações. Eu não sei, aqui eu não vou exercer nenhum comentário com relação a isso, se eu acho que se é válido ou não, né? Mas aqui, o que a gente pode falar é sobre isso, a gente faz a nossa parte aqui. Né? Então, realmente que o suicídio, como ele narra rodas de um trem de ferro, né? É muito impressionante, é os que estavam mais próximos a ele. Né?
Tem aqueles também que morte química que ele vê, né? Até as vísceras das pessoas sendo corroídas, né? Pelo quem toma veneno e tudo mais. Todo tipo de morte aí, nesse caso, pelo suicídio, ela é muito impactante, mas a do trem, realmente, acho que é a mais impressionante, né? Ele diz. Selma, assim, e o Camilo, ele faz essa descrição e ele assinala aqui no livro, inclusive eu vou ler a frase onde ele fala assim: dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas. Aí ele fala assim, por quê, né? Porque assim, ele fala que é dos mais deploráveis, mas ele diz por que é deplorável. Porque ele diz que é a condição que é deplorável, porque o perispírito ele diz que fica todo desfigurado. Desfigurado, É totalmente. isso, Selma? Uhum. Né? Ele fala, As ele vestes em descreve isso aqui. farrapos, cicatrizes sanguinolentas, como ele fala, retalhadas, sabe? Isso. E ele fala isso, o perispírito ele fica desfigurado. E é uma deplorável condição que o suicídio lhe reduzir o envoltório carnal. Por quê? Porque a própria roda do trem vai triturar o corpo carnal. Mas como tudo está impregnado no perispírito, o perispírito vai se apresentar tal qual o corpo ficou, totalmente desfigurado. Da mesma forma que vai ficar o corpo, vai se apresentar o perispírito. Então, aquela cena das rodas, que eles vão ali presenciar tanto um quanto o outro, vai ser por quê? Porque ele vai estar todo desfigurado. Então, isso ele fala que inclusive esses infelizes que se suicidam assim, eles chegam a uivar. Ele faz essa expressão aqui, né? Em lamentações dramáticas. Então, o Camilo, Selma, eu queria que você visse aí na tua página que você fez a sinalização na hora do nosso estudo, que o Camilo faz um alerta sobre o suicídio, né? Sobre não cometer o suicídio, quando ele começa assim, ele chama inclusive, e você, leitor? E o leitor, que ele inclusive faz um adendo. E você tem condições, Selminha, de dar uma lidinha aqui para a gente, pegar os melhores termos aqui que ele usou, para que a gente veja esse alerta dele como uma ajuda para todos que estão aqui assistindo o estudo? Ele diz que assim, esse é um parágrafo que ele foi bem específico para quem estivesse fazendo a leitura do livro. Ele coloca assim: o leitor perdoe a minha memória essas minudências, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis certamente como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou mal endêmico, né? Nessa época aqui, ele ainda chamava de mal endêmico, tá? Quer dizer, é algo que numa região, talvez em Portugal, né, na época que ele vivia, era uma coisa que ele ouvia falar muito, acontecia naquela época ali pelas regiões. E até talvez porque as notícias não eram tão divulgadas simultaneamente, assim, né, como nós temos hoje, ele não sabia o que ocorria fora daquele espaço em que ele vivia, aquela região. Então, ele chama de mal endêmico, e hoje nós sabemos que o suicídio não é uma situação endêmica, ela não está localizada em apenas uma região ou outra. Isso passou a ser um mal global, né? Até, infelizmente. Né? Não pretendemos, ele continua aqui, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artísticos. Cumprimos um dever sagrado, tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Nesse caso aqui, devemos até alertar, que ele alerta aqui com relação aos desgostos comuns à vida, quando infelizmente, as pessoas que creem somente numa vida material. Não tem qualquer tipo de desapego, né, dos bens terrenos.
né? Não tem nenhuma ligação com o divino, com o espiritual. Então, quer dizer, quando as pessoas, quanto mais apegada à parte material, né, não é que seja propenso, mas é mais difícil a pessoa lidar com perdas, né, que eventualmente pode acontecer, que a nossa vida é uma inconstante, ela é feita de altos e baixos, né? É um desnível constante, porque faz parte do nosso aprendizado, não é? Então, quer dizer, nós temos que saber lidar com o que é bom e o que não é bom naquele momento que nós vimos como não que seja ruim, né? Que Deus diz que nada é para o nosso mal, sempre tudo que nos ocorre é para o nosso bem, mesmo que aparentemente seja mal, ele é para um bem maior. Então, quando nós temos o nosso momento de aflição, é também para o nosso bem, né? E a pessoa que é muito ligada à materialidade, ela se envolve naquele período de desgosto, de sofrimento, e não sabe lidar. Por quê? Porque não tem nenhuma ligação com o mundo espiritual, não tem ligação com Deus, né? Com a espiritualidade em si, né? E aí acaba por cometer esse ato que é o maior pecado que poderia se atribuir a um homem, né? E ele mesmo aqui fala, né, que ele, mais à frente, que ele fala com relação à questão que ele coloca aqui, esse templo, ó meu Deus, ele diz o templo, nosso corpo, né? Que o Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. Naquele momento ele nada sabia sobre isso. Quando ele faz essa narrativa, já no livro, pelo entendimento que ele acabou adquirindo por toda a experiência que ele viveu lá. Então, quer dizer, hoje ele tem essa consciência que o corpo é esse presente maravilhoso que Deus nos deu para quê? Para as nossas buscas e conquistas materiais, ou espirituais, digo, né? Que é realmente o nosso corpo físico. Quer falar alguma coisa, Julinha? Selma, eu gostaria que você também lesse para a gente, porque a gente tem uma parte aqui no texto, né, logo a seguir, que ele fala sobre o pensamento, né? Que isso também é bem importante que a gente fale, leia e deixe bem aqui escrito com as palavras do Camilo, através da Ivone, quando ele fala sobre a mente e o pensamento. Quer dizer, Por a favor, mente Selma. edifica e produz, não é? Quer dizer, tudo isso que acontece ali no vale é da própria mente de cada um, né? Quando ele fala assim, que a mente edifica e produz, o pensamento, já bastantes vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Né? Quer dizer, isso tudo aqui é da mente, é o pensamento. Né? As pessoas, eu acho que eu já até falei, eu tenho que repetir isso até entranhar na mente da gente. Né? Se as pessoas tivessem consciência da força do pensamento, que o que nós podemos produzir com o nosso pensamento, com a nossa mente, né? Nós poderíamos realmente tornar esse mundo infinitamente melhor do que é. Mas nós trazemos pensamentos ruins, pesados, né? Desesperançosos, revoltosos, porque estamos ligados a esse mundo apenas material, infelizmente. O pensamento, é como a gente fala, né? O pensamento é matéria, é uma matéria sutil, né? E como quando Jesus deixou para nós essa mensagem de que somos deuses e que podemos tudo, muito mais até o que ele fez, é porque ele tem noção desse pensamento, né? Do que a gente tem capacidade de realizar, né? Então, aqui no livro, o Camilo, quando ele fala do que a mente edifica e produz, infelizmente, ali no vale, ela produzia sofrimento, né? E ela edificava dor, né? Por quê? Porque eles estavam todos ali envolvidos no martírio, que foi as cenas do suicídio de cada um, né? Mas ele diz também, né, que ele sempre soube que o pensamento
podia edificar, era criador, né? Mas, infelizmente, naquele momento, ele tinha aquilo ali, que a mente ali só conseguia edificar e produzir dor, né? E mais que a gente sabe, né? E ele também, né? Quando ele descreve aqui no livro, né? Que a gente pode muito mais, né? Então a gente pode edificar coisas positivas, né? E a gente pode tudo porque Jesus nos falou que podemos, porque somos filhos do mesmo Deus, né? Então se a gente é filho desse Criador que é amor, né? Temos condições de edificar, né? O bem, o bom e o belo, né? Exato. Mas a gente deixa aqui esse ensinamento aqui, né, essa observação do próprio Camilo, né, que a gente aqui mais à frente, Selminha, a gente vai falar de um assunto que já falamos aqui também a respeito daquele cordão, né, desse Isso. sofrimento e o porquê, né, Selma? Porque quando a gente iniciou o estudo, a gente, né, fez as narrativas, né, de que o prendia lá no cemitério, que ele tentou ir lá na casa dele e voltou, ele estava como se fosse um imã ligado ali o cadáver, né? E quando a gente estava fazendo o estudo, né, você também chamou a atenção a respeito desse texto que o Camilo descreve aqui, para nós mesmo que estamos estudando, foi tão importante ler, né, Selma, esse pedaço aqui do livro, porque esclarece com detalhes essa força, por que aquele desligamento bruto do suicídio traz aquele imã, aquela ligação Ao corpo. ao corpo, né? Pelo nosso Aí cordão. por conta do cordão. Aí acho que é bem interessante você ler aí para a gente, né? Quando ele fala, ele descreve isso aqui com vários detalhes. Você tem Isso. como Sim, ler sim. aí, Thelminha, Sim, por mas favor? eu queria, antes, até vou falar desse Antes, cordão, da questão, assim, além do sofrimento todo, de toda a dor bem e lembrado. aquele looping que eles vivenciavam sempre, né, ininterruptamente, o seu momento da morte, né? Quer dizer, isso tem até em comunicações mediúnicas, né? Que os médiuns narram, que além deles se comunicarem com suicídios, perceberem, né, todo o grau de dor e sofrimento, eles também viam, né, as cenas do próprio suicídio, né? Então, quer dizer, além de tudo isso, o pior de tudo seria a questão moral. Por quê? Ele fala assim, coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais. Que são essas penas, né? Os remorsos, saudades dos seres amados, né? Que eles ficam sem saber notícias deles. O suicida não tem direito a ver nenhum ente querido, não tem como saber deles, porque eles criaram um hiato, Mesmo. né, um abismo entre eles, né? Então, quer dizer, aí, além disso, né, do remorso, sofrimento e de não saber notícia das pessoas que eles amam, né, e toda a causa do desespero deles, existiam as penas físico-materiais, sentiam fome, frio, sede, as necessidades fisiológicas, né, que eram desesperadoras, tudo isso, né? A fadiga, a insônia, né? Que a Fraqueza, gente já comentou. Uhum. A gente tudo já comentou isso. que nós sentimos aqui leva para lá. Então, eles estão lá, mas sentindo tudo isso. E sem tempo para aliviar-se nem um instante de tudo isso. Porque você vive, lembrando, né, do loop interminável, né, de toda a situação de suicídio que a pessoa vivenciou. É passado ali, né? Então, Selma, por isso que quando ele fala quando ele fala dessas penas, né, que tudo era agravado, né? Por que era agravado? Porque eles já viviam ali naquelas cenas de terror, né? Que ele sempre descreve, né? Todas aquelas dores, vivenciando a cena do outro companheiro que estava ali na mesma situação. Aí agravava através dessas penas morais, que era o remorso,
que era a saudade, ainda tinha as penas físico-espirituais, que eram as sensações físicas, que era a fome, a insônia, quer dizer, eles não tinham nem como dormir, como comer, sentia tudo. Então, quer dizer, realmente é um desespero geral, que aí soma, além da dor, todas essas penas. Então, isso realmente, quando ele fala que o olho humano não tem como descrever, porque entraria numa demência, né? E lembra também, Selminha, em outros textos que a gente viu aqui, que ele desmaiava, lembra que tinha momentos que ele desmaiava, que era a forma que ele encontrava de sair desta realidade. Daquela situação, exatamente. Né? Era tanta loucura, tanta insanidade, né, na mente dele, ele ficava tão atordoado, com tanta informação num momento só, que ele desfalecia, na verdade, por causa disso. Né? E, além de tudo isso, ainda eles sentiam que, né, o cheiro do cadáver, né? Os vermes consumindo o seu corpo, né? A podridão, né? E tudo mais, né? O odor fétido do cadáver, né? Eles sentiam isso ali em toda aquela região. Por causa do quê? Né? Por causa aí nós entramos naquela questão do nosso cordão luminoso, né? Porque tinha essa ligação ainda deles ali no vale com o corpo que estava, né, na cova, lá na sepultura, em decomposição, porque ainda existia essa ligação desse cordão. Né? O nosso cordão que nos mantém vivos, né? Aquele nosso que chama de cordão de prata, né? Porque nós temos, né, creio que nós já explicamos aqui também, nós temos um tempo de vida aqui que o suicídio ele interrompe esse cordão, então essa programação. E Camilo notou que esse cordão estava presente entre as pessoas, né? Mas de uma forma assim, ele via aquele cordão luminoso, fosforescente, mas despedaçado, né? Como se tivesse sido arrebentado violentamente, como eles fala aqui, né? Ele ficava todo assim meio que embolado, né? Estilhaçado, né? Mas estava ali ainda ligado à pessoa, né? Porque houve realmente uma interrupção, de acordo até com a causa da morte, ficava menos ou mais, né? Disforme ainda, né? Esse cordão, mas ele estava ali ainda ligado a pessoa. Por quê? Porque o tempo dele ainda estava presente, ele tinha ainda aquele período, né? Então, que ele percebeu aqui, vou até ali, esse pormenor aparentemente significante tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado do suicida. Quer dizer, essa situação do cordão, né, está totalmente despedaçado e tudo, né, que ele via que se desprendiam fluidos dali, né? Então, isso era a condição do suicida, que ele percebeu. Então, assim, hoje sabemos que esse cordão fluídico, magnético, que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques, sem violência. Entendeu? Eu creio que já explicamos aqui também que o processo ele é gradativo, é um cordão que vai se soltando sucessivamente, em partes, de acordo com o órgão, que cada órgão tem o seu tempo e vai se desfazendo. E numa morte abrupta, ele é arrancado, vamos dizer assim. Então, quer dizer, imagina, né? Uma coisa que você puxa violentamente, se despedaça, destraçalha lá de tudo que é jeito, né? Mas ainda está ali ligado, né? E é isso que ele faz essa narrativa com relação ao que ele via ali, com relação a todos, né? E faz que uma vez partido e não desligado, né? Ele rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos, que vimos anotando, uma vez que, na constituição vital para a existência que deveria ser, muitas vezes longa,
A reserva de forças magnéticas não se havia extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. É explicado, então, né, Selma? Por isso que ele se sentia um morto-vivo, né? Morto-vivo, as pessoas se sentem. Porque você ainda está ligado, vamos dizer assim, na bateria, mas né, totalmente desordenado, Ei, abandonado. Selma, Selminha, eu achei interessante quando ele fala, né, que quando esse cordão é arrebentado, né, violentamente, ele percebia nesse cordão que tinha, que desprendia-se umas, ele bota aqui, estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados. Aí eu me lembrei que aqui na rua teve um tempo atrás que um cabo de alta potência aqui de energia arrebentou. Quando ele bateu no chão, ele começou a sair várias coisinhas luminosas da eletricidade, né? E aquilo ali, se alguém chegar perto, até morre, né? Por conta da descarga elétrica ali, né? Então, quando ele fala isso, ele via, na realidade, esse cordão... Como se fosse um cabo elétrico, né? Como se fosse um cabo elétrico, porque aí ele via aquelas coisas se desprenderem, que era, então, essa energia, a gente não vai botar a palavra energia, não, que era esse princípio vital que era próprio para aquele ser viver, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Camilo fosse viver 80 anos, e ele cometeu o suicídio com 50, ele ainda tinha mais 30 anos para viver. Então, era justamente o que ele fala aqui, né, Selma? Que essa quantidade arrebentada dá essa sensação dessa estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos quando se arrebenta, né? Então, é bem Você falou interessante. bem, desculpa, bem colocado essa questão do cabo elétrico. Se você observar bem o cabo elétrico, ele tem vários outros cabos menores interligados a ele. Eles estão todos assim, presinhos, parece que é um cabo só, mas são vários fios, assim como o nosso. Parece não é um único cordão, mas são vários fios, né? Emaranhadinhos, todos harmoniosamente, assim que parece que são grossos, mas não são. São vários cabos finos, né, ligados juntos. É igual cabo de rede elétrica mesmo, né? Isso mesmo. Mas ele mesmo faz esse comentário aqui. E aí ele também faz aqui um adendo aqui embaixo, né, que o próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, né? Porque aqui, mais uma vez, chama a atenção, né, o caráter individual. Por quê? Cada um vai se apresentar lá tal qual era quando encarnado, ou mais materialista, ou mais orgulhoso, ou menos, né? Então, isso aqui quer dizer, cada um vai se apresentar, né, de acordo com o seu próprio caráter, porque ninguém vira, como você falou, ninguém vai virar santo porque morreu, né? Tudo bem que eles estavam aqui numa condição de suicidas, mas não deixam de ter o seu caráter próprio. Quer dizer, o Camilo era orgulhoso, então ele se apresentou lá, né, com toda o seu caráter de um homem que se sentia sempre melhor do que o outro, né? Por mais que ele estivesse numa condição igual, ele só depois é que ele se despertou nele que ele era igual a todo mundo, ele não era um cara melhor do que ninguém, né? Mais à Demorou frente um pouquinho, mas foi vendo que a situação não era aí. E esse tempo, você vê que esse é um tempo que é necessário, que foi porque, vamos dizer assim, todo esse tempo que ele viveu lá, que ele foi percebendo essas coisas, quer dizer, ele foi quebrando o orgulho, né? Foi se vendo numa situação igual aos outros, e isso que acabou contribuindo para que ele fosse mais à frente resgatado, né? Possivelmente. Selma, né? a gente já está quase agora no finalzinho, mas eu vou dar só uma palhinha das cenas dos próximos capítulos. Sim, mas olha só, antes de você dar suas cenas aqui, deixa eu dar uma complementada com relação, nós comentamos isso aqui, né? Ele fala aqui das reservas de forças vitais e magnéticas, né?
quer dizer, elas se prolongam, né? É interessante, que eu vou ter que ler, não tem como eu resumir. Ele fala assim, Aham. tão deplorável estado de coisas para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. Né? Eu lembrei de você falando. É o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir, né? Que é o que nós falamos. Quanto mais a pessoa é apegada à materialidade, né? Então, mais difícil é ela se desprender desse cordão realmente fluídico, né? Que fica ligado ao corpo. Então, ela fica nesse estado deplorável. Quanto mais vitalidade ela tem, isso depende, aí fala que isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, assim, não existe um tempo. Olha, eu vou ficar no Vale dos Suicidas 10 anos, 20 anos, 50. Não tem um tempo pré-determinado. Isso é muito individual, isso é muito pessoal, né? Assim, tanto no Vale dos Suicidas como nos umbrais, que as pessoas às vezes vão para lá, alguns só fazem uma passagem, molhar o pé e vai embora, outros passam de longe, né? E outros ficam por lá mais tempo, porque isso está muito dentro da questão da ligação dele com o mundo material, ou, vamos dizer assim, da ligação nossa com o mundo espiritual, com a nossa espiritualidade. Quanto mais espiritualizado nós formos, acredito, fica mais fácil essa transição, né? Porque às vezes a Não, e gente é fica mesmo. espiritualizado, mas ainda é muito ligado à materialidade também, assim, né? Hein, Não quer Selma? dizer. Fica porque a gente tem um espírito que dá uma comunicação no livro Céu e Inferno, que é o espírito Sanson, que ele, algumas horas depois da morte, né, do desencarne, né, ele deu uma comunicação na sociedade parisiense para Kardec. Então, quer dizer, até o despertar dele não foi assim muito complicado, né? Porque assim aquele torpor de quando você desencarna, né? Porque aí não morre, Sim. desencarna, né? Eles aqui morreram, né? Por conta dessa É. ligação abrupta, né? Mas quando você tem o desencarne, como o doutor Bezerra de Menezes, eles têm um despertar, lógico, ainda, né, fica um pouco. Quando a gente está dormindo, que a gente acorda de repente, a gente não fica assim, até para a gente se situar, Sim, esse corpo, ele vai de acordo com o grau de espiritualidade que você tem e isso. compreensão da parte espiritual. Espiritual, Então, exatamente. Sansão foi um pouco mais rápido, o doutor Bezerra também, e outros vão de acordo com essa condição, né? É. Aí a cena do próximos capítulos, Selminha, que eu gostaria de falar, e vou deixar já para a gente da semana que vem, aqui ele vai comentar a respeito das vestes dele, como eles se viam lá, não só ele, né? Porque para o próximo capítulo eles vão se encontrar os outros portugueses, né, Selma? Que Uhum. vai fazer parte desse contexto aqui dessa história. Assim, Que na são realidade 4 personagens, né, nesse livro, na né? realidade, é ele mais 4, Isso. né? Então, ele vai encontrar esses companheiros que estão lá, que ele não conhecia, não sabia nem o nome deles, né? Mas também eram portugueses, como Uhum. ele, né? E aí eles vão descrever a roupa que eles usavam, né? Quer dizer, então a gente parte para lá, né? E a gente programa, inclusive, essa roupagem, né? Porque o Camilo vai dizer que até o óculos que ele tinha, que tem um nome específico, que é aquele óculos que não tem Fica as aqui assim. hastes, ele se vê lá com esses óculos. O Uhum. outro com a bengala, né? Então, isso aí é para a semana que vem. Vamos fazer o relato de tudo isso, desses companheiros que ele vai encontrar, de toda essa história. E a gente hoje
como de praxe, né, que a gente sempre diz isso no final do nosso estudo, que a gente sempre faz um pensamento, uma prece, né, junto a Maria. Por que Maria, né? Porque a Maria, ela tinha, eles tinham como lema, né, o emblema da Maria serva, né? Eles eram os servos de Maria, que é aqueles que resgataram esses sofredores do vale, né? Também semana que vem a gente vai falar. Então, essa oração sempre é a Maria, que é a responsável por esse hospital no plano espiritual, responsável por esse ajuda a esses companheiros que saíram da vida física de uma forma bruta, de uma forma violenta, e muitos, né, deles, como aqui o Camilo relata, que tem essas dores, esse sofrimento. E ele fala que as preces que são endereçadas a eles aliviam muito, e isso é uma caridade que fazemos. Então, a gente sempre encerra o nosso estudo com essa prece. Então, eu vou fazer essa prece para que depois a Selma encerre com a nossa prece final, né, Selma? Então, vamos elevar os nossos pensamentos a essa mãe de Jesus, a nossa mãe santíssima, né? Pedindo a ela ajuda a todos esses companheiros que, de uma forma equivocada, retiraram-se da vida física através desse ato violento do suicídio, mas que eles possam ter, através de Maria, essa mãe amiga, essa mãe generosa, essa ajuda espiritual para esses espíritos, para que eles possam encontrar a luz, a paz e seguir seu caminho evolutivo, junto a Jesus, junto a esses amigos espirituais que velam por todos eles. Porque o Pai, que é de amor, de bondade, de misericórdia, quer para todos os filhos a felicidade. Então, Jesus, junto a Maria, todos esses irmãos que tiraram as suas vidas pelo suicídio, possa receber neste momento a luz e a paz para os seus espíritos. Graças a Deus que assim possa ser. Graças a Deus, e agradecendo também essa oportunidade de estarmos aqui novamente, agradecendo aqui a presença dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, com certeza do Dona Ivone Pereira, né, e toda a falange que ajuda no nosso trabalho aqui. Que possamos sempre sermos esse instrumento de propagação, de ensino, tá? Levando sempre um pouco de alento, conhecimento, paz, né? Um pouquinho a cada um das pessoas que necessitam, né? Que o Senhor possa sempre nos abençoar, a toda a humanidade, ajudando-nos a conhecer o seu Evangelho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo a todos, até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja.